Oi, Bem-vindo pessoal. a mais um podcast Muito Além do Jardim. E hoje nós vamos falar sobre a atuação do arquiteto no paisagismo, que é uma área muito ampla e que vocês vão saber de alguns detalhes bem importantes dessa área de atuação que está cada vez mais mudando no mercado. Oi, pessoal. E justamente essa amplitude da possibilidade, esse mundo de possibilidade de atuação, foi que fez eu me apaixonar pelo paisagismo e tenho certeza que para ti também, né, Taqueda? Eu acho que quem está em casa também está curioso de saber o que a gente faz, né? Muita gente não entende exatamente o que a gente faz e mais do que o que a gente faz, o que cada arquiteto pode fazer nessa área de atuação. Que áreas que dá para trabalhar? Como que um arquiteto paisagista pode contribuir? E é bom dizer, para não deixar spoiler aqui, já deixando spoiler, e vocês ficarem até o final, nós vamos falar desde a atuação no executar jardins até o paisagismo no metaverso. Por isso, fique até o final desse podcast, nós vamos falar novidades para vocês. Mas vamos lá, primeiro falar um pouco da história, né? O landscape architecture, ou o arquiteto paisagista, surgiu nos Estados Unidos e nada mais, nada menos com o projeto do Central Park, né? Então, todo o paisagismo, essa arquitetura paisagística, que não é só jardim, né? Tem muito mais a falar de criação de espaço, de criação de atmosfera, foi criado pelo Olmsted, que é o grande pai do paisagismo e criou essa disciplina nos Estados Unidos. Por isso, a arquitetura paisagística não é tão desenvolvida na Europa e outros locais. Olha só a curiosidade. E na questão de cursos e legislação, ele não é muito desenvolvido no Brasil também, né? O paisagista ele é formado no mercado, certo? Geralmente os arquitetos, né, que têm uma formação em arquitetura, que tem, às vezes, duas disciplinas de arquitetura paisagística, desenvolve com cursos, com atividades, desenvolve as suas aptidões para desenvolver essa área dentro da sua área de atuação. Mas nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, o curso de landscape ele é um curso específico. Existe o arquiteto landscape, ou seja, o arquiteto que trata das áreas externas. Então, ele sempre diz assim, é um misto de arquiteto, engenheiro agrônomo e artista, né? E fazendo toda essa compilação, ele estuda, por exemplo, a questão das plantas através da agronomia, ele entende profundamente das espécies, como tratá-las, ele faz cursos até de irrigação, né? Não sei se você sabia disso, mas o curso de arquitetura paisagística, ele trabalha com irrigação, com a infraestrutura dos jardins e do paisagismo, e também com uma grande carga na área de arquitetura, e aí desenvolvimento e técnicas de arquitetura, das edificações, e também na parte artística. Ele tem realmente um background nessa área. Então, se nós formos ver isso, no Brasil nós não temos uma legislação específica para essa área. Então, aqui no Brasil, engenheiro agrônomo pode trabalhar na área de paisagismo, arquiteto pode trabalhar na área de paisagismo, existem técnicos que fazem pequenos cursos e designers que também se aventuram nessa área. E, sem dúvida, é necessário criar uma legislação própria para se desenvolver. Enquanto isso não existe, todos podem trabalhar na área de arquitetura paisagística, né? Desde que atendam à legislação e não excedam, né, sobre a questão de estruturas, questão de legislação. Responsabilidade técnica que não são permitidas. Mas isso é uma introdução para ver que como a atuação ainda está engatinhando, né, para a gente poder desenvolver. Né? Quando eu fui conselheiro do CREA, já fui conselheiro do CREA, pessoal, nós estamos fora do Conselho dos Engenheiros há muito tempo, mas há muito tempo atrás fui conselheiro do CREA, e lá no CREA, em um local onde existiam agrônomos, engenheiros e arquitetos, essa polêmica existia e a gente tinha que fazer toda uma conciliação com a Câmara de Agronomia. Nós chegamos à conclusão, sem dúvida, pela legislação todos podem trabalhar e o melhor é que o mercado decida. Né? E é isso que está sendo feito hoje. E esse mercado é enorme. E é um mercado enorme com poucos profissionais, por incrível que pareça. Apesar da legislação não ser clara, né, ou não tem uma legislação específica tão definida, hoje existem poucos paisagistas. Né?
Exatamente porque não existe cursos específicos para a formação desses profissionais. Olha só que interessante, Letícia. Exatamente, essa regulamentação que está faltando, né? E acho que isso é um pouco do nosso propósito também, né? Não só explicar o que a gente faz, o que a gente oferece, mas também levar oportunidade para as pessoas, né? Para quem gosta, se identifica com esse tipo de trabalho e não sabe em que área atuar. Exato. O paisagista pode fazer projetos na área residencial, na área hospitalar, né, na área de parques e praças, no multifamiliar, que é onde a gente trabalha principalmente, né? Mas eu acho que você arquiteto que está procurando entrar na profissão, você pode trabalhar em várias áreas, né? Se você se identifica mais com projetos hospitalares, tem mercado para o paisagismo ali. Exato. E vamos falar um por um para que todos possam entender, inclusive escolher qual a área que mais interessa. Perfeitamente. Acho que lista, Takeda, para o pessoal poder se mergulhar nesse mercado. Lista as possibilidades assim que no teu diagnóstico do mercado atual. Quais as áreas? Uma área que eu não sei por que o pessoal não entra. É a área de interiores. O arquiteto de interiores, o designer, ele tem todas as técnicas, tem todas as condições para ser um excelente paisagista. Porque ele detalha o mobiliário, ele detalha espaços, ele entende de luminotécnica, mas ele não trabalha só com elemento, plantas. Né? Plantas. E isso faz com que ele com facilidade, possa ingressar nesse mercado. Porque ele tem já a técnica de composição do espaço. E eu não vejo pessoas da área de interiores estudando o paisagismo por medo das plantas, né? E isso nós vamos tirar no nosso curso, né? Está vindo aquela velha insegurança, né? Do que especificar. Nossa. Como atacar essa parte das vegetações? Como você faz a combinação, esse arranjo, né? E uma coisa, falando dos profissionais de interiores, a gente adora contratar pessoas que vieram do mercado de interiores. Eu acho que a maioria, porque não existe profissionais da área de paisagismo no mercado, né? Porque são tão poucas faculdades que desenvolvem ou cursos que formam esses profissionais que a gente tem que formar em casa. E a grande maioria vem da área de interiores. São excelentes profissionais e que aprendem a fazer esse trabalho. Então, sem dúvida, o primeiro foco, eu diria que o mercado está em o arquiteto de interiores fazer o seu trabalho de interiores, incorporando também o trabalho de exteriores e trazendo as vegetações para dentro das casas, dentro do seu trabalho, né? Seja ele corporativo, seja ele comercial, residencial, mas trazer o verde através do design biofílico. Aí que entram as técnicas de design biofílico, né? Exato. Acho que isso é importante. É a porta de entrada para que o arquiteto de interiores possa agregar valor nos projetos, né? Aprendendo essa metodologia que é trazer os elementos naturais. Isso vai ter no curso, né? Exatamente. Não só um curso como um congresso, esperem aí, né? Tá no forno. Tá no forno. Então vamos falar então que o arquiteto de interiores ele tem uma grande potencial com essa especialização, poder potencializar o seu mercado e trazer um diferencial, certo? Mas além disso, nós temos o paisagismo de residência, e aí são um mercado vastíssimo, né? Eu acho que o grande mercado seria o paisagismo de interiores, mas também o paisagismo de residências, né? Que sem dúvida é a área que eu mais gosto, Letícia. Não sei se você sabe, os meus clientes que não ouçam, mas o paisagismo residencial é lindo. Por quê? Porque nós trabalhamos diretamente com o cliente, certo? E é uma área em que as limitações financeiras não são tão grandes, às vezes. Nós temos mais capacidade de entender as necessidades do nosso público-alvo diretamente. E o mais bacana de tudo é criar essa ambiência de sonho para a família. E quando a gente vê o olho do nosso cliente usufruindo desses espaços, isso não tem preço. Isso não tem preço. É fantástico a arquitetura paisagística residencial. Essa personalização do projeto, isso que você falou de criar o sonho para uma família, né, ou para um morador nesse residencial unifamiliar,
eu acho que é uma possibilidade criativa, é um paisagismo arte, né, que você pode desenvolver ali, quando você tem menos fatores para equacionar, né, não que ele não vá ser complexo, mas você tem menos decisores ali, os espaços são feitos exatamente sob medida. Eu faria a comparação entre o prêt-à-porter, né, aquilo que tem na loja pronto, e a alta costura. Eu acho que, eu tenho convicção que o paisagismo de residência é uma alta costura. É feito sob medida para o cliente e é uma delícia trabalhar. Eu queria ter mais tempo para poder atender mais clientes residenciais. Mas, infelizmente, nós não temos esse espaço dentro da nossa empresa e a gente faz só para algumas pessoas assim muito especiais que estão na nossa lista de clientes. Mas, por gosto, eu gostaria de fazer muito a questão do residencial, que é a alta costura e é uma delícia fazer. Por isso, e é um mercado que hoje as grandes residências nunca deixam de contratar um arquiteto de interiores, um luminotécnico e um paisagista. Então, no foco de mercado, o segundo maior grande mercado, sem dúvida, é a arquitetura residencial, né? O paisagismo residencial, que aí entram as piscinas, entram as áreas pets, as áreas de lazer, né? E toda a questão dos ambientes do jardim, né? Que compõem toda essa gama que, junto com a arquitetura, criam, né, esse ecossistema para a família. Né? É a atmosfera em volta daquele lar. Exato. Né? Você está projetando a vida ao ar livre de uma família. Né? Acho que isso é bonito. É muito lindo. E aí o segundo, que é a área que nós atuamos, que são as edificações multifamiliares. Que aí é o nosso grande ponto, né, o ponto que nós trabalhamos e que a gente dedica, e temos quase 2.000 projetos nessa área. O multifamiliar está dividido entre multifamiliar horizontal e o vertical, né? O horizontal sendo feito através de condomínios de casa ou condomínios de lotes, e o vertical nos condomínios residenciais. E nessa parte nós criamos aí sim uma área de lazer coletiva que começou com a Encol, né? Que a gente falou nos outros podcasts, com a Encol fazendo, uma grande empresa que infelizmente faliu, mas que introduziu no mercado o condomínio parque. Né? Condomínio clube. Condomínio clube, perdão, né? Condomínio clube. E todo a partir dessa criação desse condomínio clube, hoje, né, o paisagismo desenvolveu muito e hoje a gente não vê nenhuma incorporação imobiliária importante sem um projeto de paisagista. Um mercado que é bastante interessante no Brasil todo. Esse sistema de lazer, esse condomínio clube, são os elementos vendedores, né? E eu acho que pra gente, eu particularmente, o que dá mais paixão de trabalhar nessa área é a gente pensar naquele espaço, falando do vertical, quais as múltiplas experiências que você vai fornecer, né? Qual programa que você vai compor para dar um diferencial, para fazer com que aquele empreendimento seja um lugar muito interessante. E no horizontal, uma coisa legal de falar é que a gente usa também esses espaços do paisagismo para valorizar o empreendimento como um todo. Sim. E daí entra aquela técnica que a gente sempre faz, né, Takeda, de distribuir várias atividades, vários espaços de lazer ao longo de todo o empreendimento. Não fazer aquele clássico lazer no acesso e o resto, né, só lote. Então, fazer esse lazer distribuído ajuda na equivalência de valor dos lotes. De olho aí, empreendedores. Sem dúvida. Então, todo o storytelling que nós criamos, né, o que contar. Hoje as pessoas compram não um empreendimento, não compram um jardim, não compram uma piscina. Eles compram uma história. E às vezes uma história muito elaborada, né, que está composta pelo cenário que nós criamos, o cenário da arquitetura e também a história que aquele personagem, que é o cliente final, vai ter à sua disposição para viver, né, para viver o seu dia a dia. Então é um trabalho fenomenal a gente trabalhar essa questão. E por isso nós trabalhamos muito a questão do bem-estar, né, através do Congresso da Arquitetura da Felicidade, através de técnicas de design biofílico, é trazer essas técnicas para dentro do paisagismo, nós criarmos ambiências totalmente voltadas ao bem-estar dessa gama de clientes que vão usufruir esses locais. E às vezes a gente fala de 300, 400, 1.000 pessoas que vão usufruir dessa área
dentro do condomínio. Exatamente, né? E muitas vezes o projeto paisagístico, eu estava até lembrando de um projeto que a gente fez com um cliente muito querido, com o pessoal da Moura, o Hyundai Ocean. Às vezes o paisagismo é projeto, assim, o mote dele é contemplar. É um projeto que você tem que oferecer toda a comodidade do mundo para aquele cliente, mas ele tem um entorno tão bonito que o papel é a contemplação. Então essas sutilezas, assim, essa interação do entorno e do paisagismo é uma coisa muito legal que a gente encontra também no multifamiliar, né? E puxando esse mote, acho que a gente pode até falar dos parques e praças e depois a gente vai para o hospitalar, hein? Sem dúvida. Então, só pegando um gancho na questão do contemplar, no livro sobre espécies vegetais, que ele falava do uso plástico da vegetação, era isso, o uso plástico da vegetação. Na introdução, ele contava uma história japonesa, né, de um grande paisagista que ele fez um jardim, comprou um belo terreno, num lugar belíssimo, assim, era uma escarpada, havia um mar, e todos estavam curiosos para ver como seria esse espaço, né? E ele convidou todos os convidados para tomar um chá. Os japoneses convidam para tomar um chá, para usufruir, degustar esse paisagismo. Não é a tristeza das pessoas ao chegarem lá e viram uma cerca viva de pinheiros. E todo aquele espaço maravilhoso da praia estava totalmente escondido, né? E aí eles ficaram, né, curiosos, mas ao mesmo tempo aborrecidos, porque o principal tinha sido escondido. Até que eles sentaram, todos os japoneses sentam no chão para ver, tomar o chá, e aí toda aquela paisagem foi desvendada. Então, criando a surpresa, né, como um elemento. Então, você estava falando de contemplação, isso é o máximo do refino da contemplação. É não mostrar tudo ao mesmo tempo. É poder fazer de uma forma criativa, fazer com que os seus convidados, ou aqueles que usufruem espaço, contemplem o local de uma forma surpreendente. Então, quando eles sentaram no chão para tomar o chá, eles viram e se desvendou a ele toda a paisagem. Então, esse refinamento do paisagismo e da arquitetura japonesa, que certamente nós vamos falar num podcast, nós vamos falar inclusive de biofilia do paisagismo clássico japonês. Tem uma matéria sobre isso, nós vamos falar. Mas esse refinamento que os japoneses desenvolveram para o jardinismo, não para o paisagismo, mas para o jardinismo, isso pode ser muito utilizado até hoje, né, dentro da arquitetura residencial contemplativa, como você está falando. Exatamente. Para quem não pegou a ideia, esse refinamento do estudo daquela massa de vegetação, de você deixar a copa numa altura, né? Quando todo mundo senta para comer, que é tradição local, né? A cultura local de sentar no chão. Exatamente, enxerga toda a paisagem. Então, isso é um refinamento que está no curso, né? E é uma arte. E o paisagismo, quando a gente pensa o paisagismo, ele é uma sequência de percursos. E a surpresa é um dos itens fundamentais. E nisso os japoneses conseguiram fazer. Como eles têm pouco espaço, eles tinham que usar a surpresa como elemento fundamental. Mas isso é só um parênteses aqui, uma dica, quando você fala de contemplação, não resistir em contar essa história que é linda, né? Tá dentro na introdução do livro Estudo Plástico da Vegetação, né? Que é Fica a referência. É do Gaúcha. E agora vamos nos parques, né? O parque é uma delícia, pessoal, parque. Se a gente faz um paisagismo multifamiliar e a gente atinge 100, 200, 500 pessoas, num parque a gente atinge a cidade inteira. Então, nisso não tem preço, né? E eu vejo as experiências, não só dos parques que nós projetamos, seja para empreendimentos, para empreendedores imobiliários que deram como contrapartida o projeto, ou como prefeituras que nos contrataram, mas ver a importância de nós também fazermos uma coisa que a gente está acostumado a fazer, que é chamar a população para desenhar com a gente.
Essa é uma área que a gente desenvolveu muito através da Chavette, né, que é um processo que foi desenvolvido nos Estados Unidos de colaboração popular e acelerada de grupos para desenhar creches, hospitais, né, ou prédios públicos e também áreas públicas, urbanismo e paisagismo. E essa técnica eu fiz o curso nos Estados Unidos e trouxe. E nós desenvolvemos vários parques, como o acesso de Florianópolis, logo ali na chegada das pontes, fizemos todo um trabalho durante a pandemia, né, com esse projeto, mais de 70 arquitetos, com a comunidade, e fizemos também o Parque do Cerrado. Foi uma experiência lindíssima. E esse já foi ao vivo, 300 pessoas no Instituto Oscar Niemeyer, em frente ao parque, um parque de 70 hectares, foi desenvolvido completamente por um grupo de arquitetos e também por 300 pessoas da comunidade. Então, a questão dos parques e praças está muito vinculado a desejos da comunidade. Então, entender o desejo agora não de um cliente final, né, mas de uma comunidade, de uma cidade, é fundamental. Por isso, técnicas como a etnografia são fundamentais para que esses técnicos, antropólogos, etnógrafos, façam uma leitura da cidade para que a gente possa fazer os ambientes para que as pessoas vivam aqueles espaços. Então, parques e praças são fundamentais, essa escuta minuciosa, escuta ativa, essa pesquisa de comportamento. E é muito bacana. E o mais interessante, que quando a gente faz um trabalho em parques e praças, nós estamos fazendo um trabalho para ser utilizado por pessoas que nem nasceram ainda. Isso é muito fascinante, é muito fascinante. Eu fico muito contente, né? Vocês veem que eu gosto de todas as áreas. Mas como aqui nós estamos falando de um podcast da atuação do arquiteto, vamos adiante lá na nossa lista. Vou só puxar um gancho. Opa. Tava falando do Parque do Cerrado, eu me lembrei do vídeo no YouTube. Tem registro, tá? Da mídia SBT, né? Se não me engano, tem registro. Aí tem ali todo mundo gritando QI. Explica pro pessoal o que é o QI. Bom, nos workshops a gente faz um grito de guerra, que é o QI, né? Aquele grito que o lutador de lutas marciais faz para conseguir a força. E o mais interessante é que no dia da apresentação do projeto, além do prefeito, estava o governador do estado de Goiás e eles todos gritaram QI. Todo mundo gritou QI. Né? Foi muito bacana. É muito divertido esse processo todo de fazer uma colaboração no processo de desenvolvimento dos projetos. E além, claro, dos projetos que nós somos contratados para se desenvolver, né? Como o parque aqui, né, da nossa orla aqui, que ficou belíssimo. Nossa, Pontal, né? O parque do Pontal. Lotadaço todo final de semana, dá um quentinho no coração ver o nosso pessoal usando, né? O trabalho que a gente fez com tanto carinho. Né, a Praça em Viamão também, o pessoal da Nova Harmonia. Praça Central de Anápolis. Então, tem uma série de projetos que nós fizemos e é uma área belíssima, né, essa parte pública, de áreas públicas, que são entregues à comunidade e que vão ser aí usufruídas por 50 a 100 anos. Né? Então, é um legado, né? É um legado e eu acho que pela importância e relevância desse legado, pela quantidade de gente que vai utilizar, que nem nasceu, como você falou, a importância de não ser um star architect, de não fazer aquele projeto que é pura e exclusivamente autoral. Não, ele tem um traçado, mas ele é uma construção feita com quem vai usar, com quem são os donos desse espaço. Exato. Isso eu acho que é super bonito, super democrático. E é o que tem de amorzinho ali que a gente adora nessa área dos parques e praças. Eu acho que tem o DNA nosso da colaboração. Já que a gente está falando um pouco de tematização e parques e lazer, vamos falar também da arquitetura hoteleira, né, do paisagismo hoteleiro, que é outra coisa, um mercado muito bacana e que possibilita a gente fazer a tematização. Como os hotéis que nós fizemos em Gramado, ou fizemos em áreas turísticas, são muito, muito voltados, né, a um tema, a um lazer que ajuda o marketing do empreendimento. Exigem muita criatividade, né? Tem que ter muitas experiências e, além de simplesmente experiências, tem que ser experiências que o cliente queira registrar
compartilhar também, né? Nos locais de instagramáveis. Exatamente, os selfie points do hard rock que a gente fez. As perspectivas são pensadas de uma maneira que elas sejam fotografadas, compartilhadas, e que a pessoa sinta orgulho de estar ali e também esteja experimentando aquelas sensações, né? Aquela qualidade ambiental, aquela atmosfera que em algumas áreas é de relaxamento, outras áreas é de festa. Então você vai jogando, né? Você vai compondo um projeto que tem todo esse efeito no emocional das pessoas, em como eles se sentem. Exato. Técnicas de neuroarquitetura, né? Itens que a gente usa e tem no curso. E tem que trazer essa questão da questão dos registros afetivos, né? A gente trabalha na questão de Gramado, sempre a gente fala da questão da arquitetura italiana, da cultura italiana, da arquitetura alemã, da culinária, de toda essa questão, né? A gente trabalhou a questão do pinhão, da pinha, das músicas locais. Então, todas essas questões embaladas criam um registro afetivo muito importante para que a pessoa chegue nesse espaço e veja, eu estou num espaço especial. Em hotelaria, que está ligado mais ao vinho, né, na questão da região de Bento Gonçalves, então nós temos hotéis que têm locais de vinha, né, locais dos vinhedos, tem locais de degustação de vinho e locais de contemplação à natureza. Então, todo ele focado numa tematização que o paisagismo auxilia, junto com a arquitetura, no marketing do empreendimento. Né? Os empreendimentos de praia, né? Com os beach clubs, com as áreas de lazer, com os locais de esporte. Então, todas essas questões, né, voltadas ao kitesurf. Nossa, quantos empreendimentos de kitesurf hoje estamos fazendo? Tem o próprio Hard Rock, né? Está num local fantástico, né, em Fortaleza, no Ceará, ligado ao kitesurf, que isso é fundamental ao trabalho do paisagista para poder colocar esse esporte a serviço, né, do empreendimento hoteleiro e que eles juntos funcionem bem. E na hotelaria, um dos pontos principais que a gente sempre trabalha é a questão da manutenção. Diferente dos outros, que não tem uma preocupação tanto na manutenção, na questão hoteleira é fundamental que o jardim não seja um empecilho para a manutenção dos proprietários e que ele realmente cresça bonito e sempre esteja viçoso em todas as épocas do ano. Porque turista não escolhe época, né? Ele vai fazer turismo na época que ele todas pode. As épocas, né? Exatamente. E um segredo, tá, gente? Segredo que não é segredo, mas é um macete muito importante. Hotelaria, se você estiver trabalhando para uma grande rede, para um local que está em múltiplas nacionalidades ou em múltiplos estados até do Brasil, o que é importante? Por que o Takeda falou da questão afetiva? Esse lugar ele tem que ter um aspecto único. A pessoa tem que entender exatamente onde ela está, né? O hotel de Gramado ele tem que ter características de Gramado, ele tem que estar sempre em sintonia com o local. Porque senão, você tira uma foto naquele hotel, você vai ali, você se sente em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. Então, paisagismo e arquitetura também não é projeto padrão. Tem que ter muita criatividade, né? Tem que ter alma, né? Tem que ter alma, senão não vai. Exatamente. Outra área muito bacana. Agora, saindo da questão hoteleira, questão hospitalar. Pessoal, hospital precisa de verde. Precisa de verde, né? E o design biofílico já comprovou isso, da questão da importância do verde na cura das pessoas, no bem-estar das pessoas. Então, na questão hospitalar, o verde é fundamental. No outro capítulo que a gente falou, da questão dos hospitais SARAS, né, que tem toda essa questão do verde, os próprios pacientes, né, tem camas com rótulo, ele desenhou essa cama e eles podem circular pelos jardins. Nossa própria experiência com o Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, com áreas muito agradáveis para os pacientes, e a gente vê que cada vez mais, né, a biofilia está comprovando que o verde é necessário nessas áreas, não só para o relaxamento dos pacientes, mas também para o relaxamento dos profissionais. Estão ali no campo de batalha, estressados. Claro. Né? Você tem uma mãe que trabalha na área de saúde, sabe que eles se estressam muito e na pandemia foi importantíssimo isso.
Eles viram a importância de adaptar os hospitais com mais biofilia para ter exatamente essa qualidade de vida para os profissionais que estavam muito demandados, né? Estavam ali no estresse, batalhando contra uma doença que ninguém conhecia. Nossa, vital, né? Eu acho que o design biofílico traz, se adequa a uma necessidade humana, né? Dessa conexão. Acho que toda essa atmosfera mais saudável melhora. E eu acho que a gente podia dar para o pessoal também aquela referência, para quem é estudioso, quer aprofundar um pouco mais, do Hospital de Singapura. Eu não ouso pronunciar o nome, mas é um case que a gente pode deixar o link ali na descrição do vídeo. Para quem quer estudar, é um caso pioneiro. Ele ganhou o Prêmio Internacional de Biofilia, né, do Steve Keller, e ele realmente é um hospital fantástico, vale a pena, a gente pode fazer até um podcast específico sobre ele. Só um estudo de caso, né? Um estudo de caso interessa, gente? Deixa ali nos comentários, porque a gente pode analisar mais projetos em detalhe, né? Bacana. Avisem ali que a gente providencia, né, o conteúdo. Bacana. Mas vamos falar de outra área, a área que é estudantil, a área de ensino, né? Essa área tem sido desenvolvido muitos projetos na área de ensino, principalmente na preocupação do lazer infantil, certo? Do lazer como uma área de interação entre as diferentes estudantes e principalmente da interação do restante da comunidade acadêmica, né? Dos professores, funcionários, pais, na preocupação nas áreas abertas. Nós fizemos um workshop muito interessante na Escola Israelita, né? Foi muito bacana, foi um trabalho de 3 ou 4 anos, desenvolvendo e atuando junto com os alunos, professores, pais, estudantes, e desenvolvemos toda a área externa, e foi um trabalho riquíssimo para ver como o paisagismo pode criar espaços de interação, de inclusão dos estudantes, e mais importante, num local onde eles podem usar o paisagismo como um espaço educativo e lúdico para as crianças. Esse projeto foi lindo, o jeito que a comunidade abraçou, né? Exato. Conta como é que foi a arrecadação. Nossa, foi incrível. Por ser um projeto colaborativo, eles conseguiram arrecadar quase 4 milhões de reais em 2 dias. E isso foi fantástico porque não foram doações grandes de empresas, foram doações pequenas de toda a comunidade. Então, a comunidade está de parabéns, né? A comunidade do Israelita, por ter feito esse trabalho e nos orgulha muito ter participado dele. Mas, além dele, tem outras áreas que trabalham, né, na educação, tipo universidades, escolas, centro de pesquisas, como o Centro de Pesquisa Supera, nós trabalhamos, que a importância do paisagismo na integração de todas as pessoas é fundamental, porque toda a questão hoje é estudada biofilia, da retenção das matérias, a retenção do conhecimento, ele é muito mais eficaz quando as pessoas estão envoltas no verde. Olha que bacana. A retenção. Então, quando existe um ambiente natural em torno dos estudantes, eles tendem a aprender mais, eles tendem a reter a matéria mais, e eles tendem a viver com mais harmonia e mais tranquilidade. Isso é muito legal. E até puxando um gancho aqui, é muito legal de ver essas técnicas, neuroarquitetura, design biofísico, não são modismos, né? A gente tem fontes que, acho que você falou na live que teve também, né, Takeda? Mas esses dados vêm de medições feitas, né, do bem-estar fisiológico das pessoas, né? Se eu estou num lugar que eu estou mais integrada com o verde, a minha pressão arterial vai baixar, né? A respiração, saturação fica melhor. Fala um pouquinho mais disso. Isso será que não é uma área de atuação também para quem quer trabalhar com pesquisa? Sem dúvida. Se vocês estiverem mais interessados nesses assuntos, peçam. Mas existe instituições que fazem medições sobre isso, que são as entidades que trabalham com arquitetura saudável, né? Arquitetura saudável, e que fazem medições muito claras, né,
desses itens importantes de bem-estar, que eu acho que a gente pode falar, que estão muito ligados ao nosso Congresso da Arquitetura da Felicidade. Mas vamos deixar essa área que é um outro capítulo. Mas só para finalizar aqui, eu quero falar de uma área que tem demandado muito de paisagista, que é a área corporativa. São os locais de trabalho, né? Eu acho que na pandemia isso se tornou muito mais crucial, né? As pessoas foram para casa trabalhar, quando voltaram, eles não queriam mais aquela qualidade, né, a baixa qualidade de locais de trabalho. E as empresas tiveram que se reinventar. Então, empresas que estavam trabalhando como as empresas de coworking, né, os WeWork da vida, eles já vinham criando essas ambiências com áreas como de casa, locais de jardim, locais biofílicos, locais em que elementos da cultura estavam vinculados ao espaço de trabalho, e tudo isso já era já estavam predizendo, já era alguma coisa, já estavam falando, né? Empresas, mudem isso. A Natura já trabalha isso há anos, várias empresas que têm uma grande qualidade, uma preocupação com seus colaboradores, já estavam trabalhando por isso, mas hoje todas as empresas já colocaram a biofilia como um elemento fundamental. Para quê? Para diminuir a abstinência, né? As pessoas não irem trabalhar, absenteísmo, né? É isso aí. As pessoas deixarem de trabalhar, trazendo muito mais qualidade na vida das pessoas, né? No iFood, por exemplo, se criou todo um jardim e eles tinham até dias em que eles podiam levar o pet. Então, algumas pessoas eram permitidas levar o pet, e eles criaram um crachá para o pet, e o pet entrava com um crachá, como qualquer outro colaborador. Então, a gente vê que até um ser vivo dentro da área de trabalho cria uma sensação muito diferente, né? Em escritório nos Estados Unidos, eles estavam criando abelhas sem ferrões, em outros locais peixes, então trazendo todos esses elementos naturais junto com os jardins para criar essa ambiência. Então, sem dúvida, existem várias áreas muito bacanas de atuação do arquiteto paisagista no mercado, e certamente vocês que estão assistindo aí vão saber que cada vez mais nós vamos ter vários espaços, nós estamos tendo vários espaços para atuar. E o último que nós deixamos para o final é exatamente a questão do metaverso. O metaverso, ele influencia como um ambiente real nas questões de biofilia. E por isso o metaverso, sem dúvida, vai ser a grande fronteira de trabalho. Algo que não está aberto ainda, mas que certamente vai ser uma área muito importante da nossa atuação de arquitetos paisagistas e designers que estão focados em trazer esse bem-estar às pessoas. Por isso, fique ligado, a área de atuação dos arquitetos paisagistas está cada vez mais ampla e certamente esse mercado tende só a crescer. Tá bom? Então, o metaverso, só puxando o gancho, antes de dar tchau para o pessoal, imagine você criar uma atmosfera, um environment ali, sem as restrições da gravidade. Uau! Né? Você criar um bem-estar em uma área extremamente criativa. Então, dá para fazer muita coisa e dá para explorar o paisagismo nessa área, sim. E todas as outras áreas que a gente teve, eu acho que mostram o quanto você pode alinhar o seu propósito, o quanto é abrangente, em quantas áreas diferentes você pode fazer a diferença na vida das pessoas com um projeto, né? Levar bem-estar em todas as áreas de atuação. Eu acho que essa é a nossa mensagem, né? Legal, pessoal. Então, venha para o paisagismo, que é uma área muito bacana. Valeu, obrigado pela participação de vocês e até o próximo podcast Muito Além do Jardim. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.